Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, meus amigos do Franguinho Sem Censura, estamos chegando aí para a edição especial de hoje. Estou aqui junto com o meu amigo Luiz Carlos Quartarolo para a gente debater aí os temas pulsantes, né, de hoje aí no esporte, no futebol brasileiro. Teve uma semana bem bacana aí de Copa do Brasil, de decisões na Libertadores, confronto entre brasileiros, mais uma vez jogos com polêmicas de arbitragem. O futebol carioca está discutindo aí de quem é que é o Maracanã, né? Quem é que pode jogar efetivamente no Maracanã. Então, vamos botar esses assuntos aí à mesa, né, meu caro Quartarolo, para a gente discutir. Vamos começar por Botafogo e Bragantino, que foi um confronto brasileiro, né? Bem bacana aí na Libertadores. Botafogo venceu em casa. E na volta em Bragança Paulista, na quarta-feira, conseguiu segurar o ímpeto do Bragantino e arrancou um empate que lhe garantiu na fase de grupos agora da Libertadores, né? Importante para um time que no ano passado estava com a taça do Brasileirão nas mãos, né? E deixou escapar entre os dedos, mas confirmou a participação ainda aqui na fase preliminar da Libertadores e agora vai para a fase de grupos, que era uma coisa que parecia líquida e certa no ano passado, hein, Quartarolo? Grande abraço. Um abraço, bom fim de semana para você, para todos nós. É um prazer ser anunciado por você, Linhares Júnior. A minha carreira foi anunciada por grandes companheiros, por grandes narradores, né? E nunca tinha sido anunciado para você, ou seja, por você. Ou seja, privilégio. Quebrando regras e quebrando tabu mais uma vez. É um prazer, é uma honra. Olha, antes disso, até vamos dar um abraço para o Luiz Cosme, né, que vai fazer um lançamento de livro aqui em São Paulo, dia 23 de março, na livraria Realejo. Aliás, é lá em Santos, é no Gonzaga, desculpe. Livraria Realejo, Avenida Marechal Deodoro 2, lá na Praia do Gonzaga, em Santos. O nome do livro, ó, vou falar para você, é sugestivo. Beer Nights, Catiripapos e Borogodó. Por que o franguinho não estaria nessa? É claro, é só para dar uma azeitada a mais, né? Olha, voltando ao tema principal que você me colocou, primeiramente que já é a segunda vez na semana, né? Porque o Água Santa também tropeçou lá no Vasco, naquele 3-3, que foi um jogaço, e agora, no meio de semana, o Bragantino saiu diante do Botafogo. Daqui a pouco o Tite vai dizer que tem razão, que realmente os cariocas são mais fortes que os paulistas. Nesse quesito, foram. Agora, foi um jogo muito disputado, mas o Bragantino continua sendo aquele Bragantino, né, Linhares? Ele vai até certo ponto, né? A hora que você realmente espera que ele chegue e decida, ele não consegue decidir. Até não jogou mal, o Elinho fez uma grande partida, mas se você analisar no geral, realmente ficou faltando, né? E também está dando um chabu aí, é igual aqui no franguinho, né? Quando acaba o programa, o Toné vem e distribui o bicho. Diz que depois do jogo, lá através do vídeo, agora é nova fase, né? É moderno. A gente já viu isso muito no futebol. O Textor avisou que teria R$1 milhão a mais para distribuir para o elenco, e merecidamente, né? E o engraçado, né, Linhares, aí até a minha gozação, ironia, né? Que tem gente anunciando isso como se fosse novidade no futebol brasileiro, né? Nunca fez isso, né, Linhares? Nunca ouviram falar no Evangelino da Costa Neves, né? No Vicente Mateus, no né? Juvenal Juvencio, Romeu Ítalo Ripoli. Esses caras aí, o jogador falava assim que hoje o bicho é molhado, né? Porque eles recebiam o bicho, estão lá no chuveiro tomando banho depois da vitória, né? O dirigente chegava, dava o dinheiro para os caras no chuveiro e molhava o dinheiro, né? Daí chamavam de bicho molhado, né? Que é aquele que é pago assim no vestiário logo depois da vitória. O cara já pega lá da renda, né? Já separa a parte do jogador e já distribui no vestiário ele mesmo. O cara já sai dali para... Alguns iam para lugares incertos e indeterminados para gastar esse dinheiro, outros iam no mercado fazer uma compra, levavam para casa. Outros molhavam mais o dinheiro, né? Iam tomar um beer night, como diz o Luiz Costa. Era um dinheiro que não precisava comprovar para o imposto de renda, né? Então, estava tudo certo, né? Beleza. Mas, olha, parabéns ao Botafogo pela classificação. É legal ter o Botafogo agora. Temos 7 times da Libertadores. Sorteio será segunda-feira. E é claro que o Franguinho também vai acompanhar de perto tudo isso, né, Linhares?
Vai ter o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana também, né? Que o Bragantino daí foi lá para a Sul-Americana, né? Vai entrar lá É um na fase. consolo. Vai entrar na fase de grupos da Sul-Americana, né? Sul-Americana agora tem 8 grupos também. O Atlético Paranaense aqui de Curitiba é um dos que vai participar e é cabeça de chave. Não pode ter time do mesmo país no mesmo grupo, né? A não ser que seja o Bragantino, pode cair num grupo de brasileiro, porque ele veio da Libertadores, né? Ele não conquistou classificação direto para a Sul-Americana. Aí esses times vão jogar uma fase de grupos onde vão passar o primeiro direto para as oitavas e o segundo colocado vai cair num play-off ali com os terceiros colocados da Libertadores, né? Então, vai haver ainda possibilidade de novos cruzamentos aí em Sul-Americana, Libertadores, enfim, desses times. O Bragantino está na Sul-Americana, né? Ficou como um prêmio de consolo, né, Quartarolo? Porque como foi para a segunda fase aí da Libertadores, dessa pré-Libertadores, né? Se tivesse caído lá na primeira, nem Sul-Americana ia pegar o Bragantino, né? O que perdesse esse duelo aí entre Botafogo e Bragantino ia cair na Sul-Americana. O Bragantino, eu acho que até é um time que tem potencial, qualidade técnica, né? Tem elenco para brigar pelo título da Sul-Americana. Eu vejo que o Bragantino pode fazer um investimento aí, é um título que o Bragantino já, inclusive, disputou com o próprio Atlético Paranaense a final, né? E acabou perdendo lá em Montevidéu, já chegou muito perto. Acho que é uma possibilidade boa aí para o Bragantino nessa temporada, né, Quartarolo? E a final da Libertadores, né, Linha, está marcada para Buenos Aires. Isso, o Monumental, né? Não sei se você sabe, deve ser no no Monumental. Não há local, sítio não há, porque a última que aconteceu lá foi parar em Madrid, né? Tem 2 times argentinos, eu não sei o que a Conmebol, a rigorosa Conmebol irá fazer, né? Pois é. E assim, você imagina se o Fluminense for para a final da Libertadores em Buenos Aires, né? Depois de tudo que aconteceu na praia do Rio de Janeiro, entre argentinos e torcedores do Fluminense e tal, né? Vai ser um jogo de alto risco, né? Essa final única da Libertadores, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho uma das piores invenções que já fizeram no futebol sul-americano foi esse negócio da Sul-Americana, então, a final única é pior ainda, né? Porque aquela que o São Paulo disputou aí contra o Del Valle lá em Mendoza, né? Uma final, assim, ridícula de público, né? Esvaziada, né? De Bragantino e Atlético Paranaense também ridícula lá em Montevidéu, para uma meia dúzia de 3 ou 4 na arquibancada, né? Você acaba, sei lá... O futebol sul-americano ele tem uma característica emocional muito diferente do europeu, né? A paixão é muito diferente, a paixão do torcedor aqui latino-americano do europeu. O europeu vai de terno ver jogo na arquibancada, né? Ele senta na cadeirinha dele lá, você vê a divisão entre uma cadeira e outra na arquibancada dos estádios ingleses, né? Aqui no Brasil não, mistura tudo. Não dá para você fazer num futebol como o sul-americano esse negócio de final única, entende? Em lugares aleatórios, né? Como foi a primeira final você lembra a primeira final que é entre River e Flamengo, né? A final única era para ser em Santiago, acabou terminando lá em Lima, não tinha estádio para fazer, porque o continente estava em guerra em vários países, problemas políticos, né? É muito mais fácil você fazer ida e volta, cada um joga no seu campo, enche o seu estádio, tem a sua renda e acabou, né? Simplifica, né? É a questão cultural mesmo, nisso aí eu entendo que você tem certa razão. Eu também acho que não adianta ficar querendo imitar tudo da Europa, nós não somos Europa, nós temos nossa cultura, inclusive a forma de jogar, a gente está perdendo, na minha opinião, né? Mas é uma discussão para simpósio, não adianta, a gente não vai resolver. E está chegando cada vez... E até a diferença, né, Quartarolo, assim, quando você pega uma final entre 2 gigantes europeus, em qualquer lugar do mundo que você puser essa final, vai dar bilheteria, por quê? Porque são 2 times que vão ter os 22 melhores jogadores do planeta jogando ali, todo mundo quer ver, né?
É diferente dos sul-americanos. Pô, você não sabe a escalação do Independiente Del Valle para você ir lá em Mendoza assistir um jogo entre o Independiente Del Valle e o São Paulo. Não tem nenhuma grande atração no elenco, entende? Então, os elencos assim são medianos aqui na América do Sul. Você não tem nenhum expoente do futebol mundial. Tem esses aí repatriados já em fim de carreira, que os clubes brasileiros estão trazendo muitos aí. Mas na Europa você tem as grandes estrelas do futebol mundial num confronto, então aquilo vai atrair bilheteria em qualquer lugar do planeta que ele jogar, em Miami, em Nova York, em Tóquio, entendeu? Onde jogar vai ter estádio cheio. É um show à parte, né? Agora, eles são hoje o que nós fomos em 60, 70, por aí, no máximo. Agora, você falou da violência, né? Eu passei vergonha no Mundial do Japão em 2012, Corinthians campeão, e acabou o jogo. Você sabe que no Japão é tudo organizado. Uma hora depois do jogo já não tinha mais trave no estádio, já não tinha mais nada, gramado limpo, né? E o administrador do estádio, que falava um português macarrônico, que eu não falava nem japonês, mas ele ficou me esperando lá, eu e mais uma ou duas rádios, para encerrar nosso trabalho com uma educação incrível, né? Já era para ele ter ido embora. Mas nós fazendo aquele tipo de vestiário, sobe e desce, né? Afinal, o Corinthians campeão. E numa das coisas que ele falou, porque, cara, os caras não ficaram em pé na torcida do Corinthians, ficaram em pé na cadeira. E aquele espaldar da cadeira, eles quebraram quase que tudo, né? Onde os corintianos ficaram, brasileiros no caso, né? Não vamos só, né, corintiano, é brasileiro. Aí quebraram aquela região toda do estádio, cara, né? E os japoneses ficaram horrorizados. Aí esse rapaz vira e fala para mim: por que o brasileiro, quando fica feliz, tem que quebrar tudo? Cara, até hoje eu passo vergonha quando eu repito essa frase. Falei, desculpe, falta de cultura, falta de educação. Se você aceitar, eu peço desculpa em nome do Brasil, mas é um negócio absurdo. Então, você vê a nossa diferença, né? E por falar em Corinthians, eita, nós, hein? O Fagner, eu vou falar para você, não é político, mas tem uma imunidade quando joga, não, Linhares? Pois é, rapaz, eu estava até a gente analisando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, né? Mas aí é o seguinte, eu acho que não é culpa do Fagner, sabe? A culpa é do Braulio da Silva Machado, que estava ali a 3 metros do lance, né? Ele é um árbitro FIFA, é um árbitro que tem aí, pela idade, potencial de repente, sonhar em apitar uma Copa do Mundo. Ele não pode cometer um erro como ele cometeu, de ser complacente, conivente, inoperante com a violência do Fagner. Eu vi outro dia um lance, se não me engano, acho que foi contra o Ituano no Campeonato Paulista, que o Fagner, dentro da área, deu uma cotovelada igualzinha, e sequer deram falta, né? Sequer deram falta, era um pênalti contra o Corinthians, né? O Corinthians, naquele jogo, que se ele perde, ele podia até correr o risco de ser rebaixado no Paulistão, né? A classificação já não tinha chance, como não aconteceu, e ontem foi um negócio vergonhoso, assim, mas assim, o Fagner, ele usa dos atributos que ele tem de violência, né, corriqueiramente, mas a culpa é dos árbitros, que admitem isso, deixam passar, né, na maior cara de pau. O que o Braulio da Silva Machado fez ontem foi vergonhoso para ele, árbitro, né? De olhar um lance que ele está 1,5 metro, 2 metros do lance e não aplicar a regra. Ele tem que aplicar a regra, não é fazer nada de diferente da regra. É uma cotovelada, desleal. Entende? O Fagner daí tinha que ser expulso, tinha que carregar na súmula e ele começar a ser punido nos tribunais aí, com penas mais pesadas. Já é a terceira cotovelada, então a primeira era 2 jogos, a segunda 4, agora são 8 jogos, fora. Aí ele para de fazer isso, entende? Porque enquanto ele tiver, como você disse, essa carta, né, liberada aí para poder aplicar os golpes aí que ele dá nos adversários, isso não é de agora, né, Quartarolo? A gente faz aí uma perspectiva de alguns anos já que ele atua desse jeito, né? E ele conta com a complacência dos árbitros, né? Então a culpa, eu não vejo, assim, não tenho como culpar o Fagner, porque os árbitros permitem que ele pratique esse tipo de violência dentro do campo, né? Tá liberado, né? Porque ele é um ótimo jogador, tá na descendente, ok.
desculpa, gente. Está na descendente. Fez uma boa Copa do Mundo em 2018, quando o Daniel Alves se contundiu. Pouca gente fala isso, mas ele fez uma Copa, sabe, boa, uma Copa justa, honesta. Mas ele é um jogador que se defende em algumas jogadas de uma forma, sabe, avassaladora, uma forma, sabe, violenta demais. E todo mundo sabe. Então, porque tem aquele árbitro que fala assim, poxa, eu não vou expulsar o Linhares pela vida corrida dele. Ele não bate ninguém, aconteceu, né? Mas o Quartarolo bate todo o jogo. Então, aquele jogador que... O Fagner não. O Fagner bate há 10 anos, 15 anos, desde que começou, e ninguém faz nada. Ou seja, os árbitros parecem que são complacentes realmente com ele. E por falar em arbitragem, o Corinthians, na maior cara de pau, o tal de Rubão, que virou diretor de futebol, né? A gente não sabe por quê, né? São políticas do clube, reclamou da arbitragem do Braulio, né? Teve essa cotovelada que merecia expulsão direta, que o Braulio não expulsou, não tem VAR nessa fase, não teve VAR nessa fase da Copa do Brasil, o que é também um negócio inexplicável, né? É caro, como é caro? A imagem está lá, bota uma central de VAR como se faz na Federação Paulista de Futebol, ou seja, é preguiça e também economia boba, né? O Garro, para mim, foi mal expulso, não devia ter levado aquele cartão amarelo, aí o Corinthians tem razão. O pênalti, nós dois aqui, eu, por exemplo, daria o pênalti. Talvez com VAR, não. Né? Mas há outras pessoas que não dariam. Você já não daria. Então, ou seja, é discutível. Ok. O Corinthians acabou classificando, ganhou de 2-0, ok. O pênalti foi crucial, porque estava 0-0. Né? Mas o Corinthians acabou passando pelo São Bernardo e vai agora para a terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, o Corinthians não tem nenhuma razão em reclamar da arbitragem. Eu acho que devia mandar uma carta de agradecimento ao Braulio Machado, que você tem razão. Ele tem atributos para melhorar, tem qualidade, tem potencial, mas parece que ele está entrando no esquema, viu, Linhares? Eu acho assim, os árbitros, com o advento do VAR aí também, alguns deles viraram árbitros muito preguiçosos, sabe? Porque eles deixam as decisões capitais para a cabine do VAR analisar e avaliar. Eles se omitem demais em lances que são muito claros para nós que estamos acompanhando o futebol de fora, né? Como esse, por exemplo, esse lance do Fagner. Eu tenho para mim que o Braulio é muito mal acostumado com a atuação do VAR. Ele, assim, no subconsciente dele, deve ter pensado em deixar o lance para o VAR decidir, daí ele ele perdeu o timing da expulsão e aí percebeu que não tinha VAR. E aí ele já tinha tomado uma decisão, ele deu um cartão amarelo, enfim, então os árbitros, muitos deles, com o negócio do VAR, perderam muito a coragem. E eu falava isso muito com o Salvio Spínola, né, no tempo que a gente trabalhou junto, e o Salvio até concordava comigo às vezes. Eu acho assim, os árbitros perderam muito a coragem de tomar essas decisões capitais dentro do campo por conta do VAR, né? Ou com medo de terem a decisão corrigida pelo VAR, ou com medo de tomar uma decisão errada e o VAR também mudar a decisão dele dentro do campo ali, porque, enfim, né, o VAR acomodou muito a arbitragem. O Toné falou assim, que você pode encerrar a hora que quiser. Esse Toné é muito apressado, viu, Linhares? Então. É que o Toné, acho que no fim de semana, ele já deve estar com a mala pronta para descer lá para... Como é que ele gosta lá no litoral ali de São Paulo? Ele gosta de uma ilha ali que tem, pertinho do Guarujá. Ele tem uma ilha lá, ele tem uma ilha. Ele tem. Ele não fala para ninguém. E, ó, você que está acompanhando o Franguinho Sem Censura com a gente aqui, hoje comigo e o Quartarolo, deixe o like aí, né, no programa, que é muito importante para nós. Inscreva-se no canal se você não está inscrito. Compartilhe o programa aí com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, né? Avise, mostre, olha que legal o programa, tem o Linhares Júnior, tem o Quartarolo, duas lendas do rádio esportivo brasileiro, né, Quartarolo? A gente se permite até falar isso, né? Então, compartilhe o programa, a gente tem uma programação muito legal aqui, toda semana a gente está atualizando aí os assuntos, né? Debatendo aqui em alto nível, tem grandes personagens e personalidades que participam com a gente aqui, Lito Cavalcante, J. Júnior, Alexandre Oliveira, enfim, a nossa equipe
grande, né? Em breve vamos ter grandes novidades também aqui no nosso elenco. Então, deixe aí o seu like na transmissão, compartilhe, né? Avise para os amigos que existe o Franguinho Sem Censura. Vá lá na sua rede social, no seu Twitter, no X, no X, né? Como você chama. Dá lá um compartilhar do nosso link lá para os seus seguidores poderem também acessar o nosso Franguinho Sem Censura. É muito legal. A gente tem muitas entrevistas legais, né? Como a do Djalminha, recentemente aí, né, Quartarolo? Que repercutiu maravilhosamente, uma entrevista espetacular. Tivemos o Salvo Espínola outro dia falando de arbitragem, enfim, grandes personalidades do mundo do esporte também passam aqui pelo Franguinho Sem Censura, e isso é muito legal para a gente. Mas valeu, Quartarolo, ótimo final de semana aí. Semana que vem a gente volta para tratar de outros assuntos aí do fim de semana. Faltou só falar do negócio do Maracanã, né, Quartarolo, que a gente deu no início do programa, né? Vou só deixar o recadinho final, então, sobre isso. Atenção, cariocas. O Maracanã é de vocês, hein? O Maracanã não é de ninguém. O Maracanã é de todos. Exatamente. Não tem esse negócio, né? Acho que o futebol carioca, eu sou do tempo que o campeonato carioca era todo no Maracanã em rodada dupla, né? Era Vasco e São Cristóvão na preliminar, Fluminense e Madureira na principal. Pô, eu fui uma vez numa rodada dupla assim, lá para ver Gerson, Jairzinho, todos jogarem numa quarta-feira de noite, num jogo assim, acho que era o São Cristóvão e o Fluminense, e o Olaria e o Botafogo. Fui ver um jogo desse aí no Maracanã, numa rodada dupla, assim, lá em 1973, eu acho, 72, muito tempo atrás. Então, o Maracanã sempre teve essa atmosfera mágica, né, Quartarolo, de abrigar todas as torcidas do futebol carioca, inclusive do América, né, no tempo que o América tinha também muita força aí no futebol carioca. Então, acho uma grande bobagem ficar discutindo aí quem é o dono do Maracanã, porque o Maracanã é do povo, né, Quartarolo? É do povo e foi construído com dinheiro do povo, né? Que Fluminense e Flamengo, pelo que eu saiba, não tem estádio. Então, vamos em frente. Linhares, bom fim de semana, né? E segunda-feira a gente vai discutir isso e muito mais. Valeu, Quartarolo. Ótimo final de semana. Um grande abraço para você que acompanhou aqui o nosso Franguinho Sem Censura. Deixe o like, curta e compartilhe aí com os amigos. Até a próxima. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.